Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver a posição de Tomás sobre a virtude da boa diversão. Ele fala isso na segunda secura da Suma Teológica. Eu vou deixar a indicação da questão específica aqui no próprio vídeo e vamos diretamente ver o que ele fala sobre essa virtude da boa diversão. Ele fala o seguinte: assim como o homem precisa de repouso para refazer as forças do corpo, que não pode trabalhar sem parar, pois tem resistência limitada, proporcional a determinadas tarefas, assim também a alma, cuja capacidade também é limitada e proporcional a determinadas operações. Portanto, quando realiza certas atividades superiores à sua capacidade, ele se desgasta e se cansa, sobretudo porque nessas atividades o corpo se consome juntamente, pois a própria alma intelectiva se serve de potências que operam por meio dos órgãos corporais. Ora, os bens sensíveis são connaturais ao homem. Por isso, quando a alma se eleva sobre o sensível para se dedicar a atividades racionais, gera-se aí certa fadiga psíquica, seja nas atividades da razão prática, seja nas da razão especulativa. Mas a fadiga é maior quando o homem se entrega à atividade contemplativa, porque é assim que ele se eleva ainda mais sobre as coisas sensíveis, embora em certas ações exteriores da razão prática possa haver, talvez, um cansaço físico maior. Em ambos os casos, porém, ocorre o cansaço da alma, tanto maior quanto mais se entrega às atividades da razão. Ora, assim como a fadiga corporal desaparece pelo repouso do corpo, assim também é preciso que o cansaço mental se dissipe pelo repouso mental. O repouso da mente é o prazer, como acima se explanou ao se falar das paixões. Daí a necessidade de buscar remédio à fadiga da alma em algum prazer, afrouxando o esforço do labor mental. Uma atividade contínua, de algum modo, faz com que a pessoa se sinta cansada. Então, existe essa virtude da boa diversão, que a gente vai esclarecer, vai continuar lendo o texto aqui, na medida em que é conveniente que haja um certo descanso para a alma, até para que ela possa depois, com isso, se recuperar e voltar à sua atividade de modo mais vigoroso, de modo mais otimizado, vamos dizer assim. Porque uma excessiva atividade da alma pode acabar levando um certo desgaste, a pessoa pode ter uma certa sobrecarga. Então, a virtude de você se divertir bem implica que a pessoa possa até voltar depois com uma atividade de modo mais intenso. Então, ter uma atividade contínua, né, inclusive nos estudos, sem que haja o mínimo de descanso, isso é algo bem problemático, né, porque essa sobrecarga acaba afetando de modo demasiado a alma. Então ele fala que justamente por causa disso, por causa de uma atividade excessiva e de uma certa sobrecarga, a pessoa pode ter uma grande fadiga. Então por isso é conveniente que haja um certo freio, uma certa moderação nas atividades, como, por exemplo, nas atividades recreativas. A gente vai continuar o texto. Ele fala assim: nesse sentido, lê-se nas conferências dos padres que João Evangelista, quando alguém se escandalizou de o ver jogando com os discípulos, mandou um deles de arco na mão que disparasse uma seta. Depois que ele repetiu isso muitas vezes, perguntou-lhe se poderia fazê-lo sem parar, ao que o outro respondeu que, se assim procedesse, o arco se quebraria. Então o santo observou que, da mesma forma, a alma se romperia se permanecesse sempre tensa. Essas palavras e ações, nas quais não se busca senão o prazer da alma, chamam-se divertimentos ou recreações. Lançar mão delas, de vez em quando, é uma necessidade para o descanso da alma, e é o que diz o filósofo quando afirma que em nosso dia a dia é com os jogos que gozamos de algum repouso, por isso é preciso praticá-los de vez em quando. Aqui ele já está partindo do princípio que as atividades são atividades boas, né? Atividades do estudo e do trabalho, né? De modo geral, atividades que a alma, de fato, que a pessoa deve fazer isso, só que a questão é que ela não deve fazer isso a todo momento, a toda hora. É conveniente que ela descanse, e as atividades lúdicas, de um modo geral, servem para esse descanso da alma, né? Só que aí ele vai falar o seguinte, só que além desse descanso da alma, também o descanso não pode ser de qualquer modo. Então ele coloca aqui que há 3 cuidados que é conveniente, isso no mesmo artigo, né? Então ele coloca aqui que é conveniente que haja 3 cuidados para essas atividades lúdicas. A gente vai ver aqui, ele fala o seguinte: 3 cuidados, porém, há de se ter nessa matéria. O primeiro e mais importante é que em nossos divertimentos não devem conter atos e palavras vergonhosos ou nocivos. Nesse sentido, é que Túlio fala de certas espécies de brincadeiras grosseiras, insolentes, indecentes e obscenas. Então, esse tipo de jogos não devem
ser realizados. A segunda cautela a tomar é que não se perca totalmente a gravidade da alma. Por isso, recomenda Ambrósio, acautelemo-nos ao querer relaxar mentalmente, para não perdermos toda a harmonia formada pelo concerto das boas obras. E Túlio declara ainda que, assim como não permitimos às crianças qualquer tipo de jogo, senão os que constituem uma recreação honesta, assim também nosso divertimento deve brilhar à luz de um espírito virtuoso. Em terceiro lugar, importa atentar para que, como em todas as demais atividades humanas, os jogos se coadunem com as pessoas, com a ocasião e com o lugar, e se organizem de acordo com as outras circunstâncias devidas, ou seja, que sejam dignos do momento e do homem, na expressão de Túlio, na mesma obra supracitada. Aí depois que ele faz essas três considerações, ele especifica inclusive o nome dessa virtude que a gente vai ver aqui. Tudo isso se ordena pela regra da razão. Ora, o hábito que atua conforme a razão é uma virtude moral. Portanto, pode haver uma virtude que se ocupe com os jogos, a virtude que o filósofo denomina eutrapelia, e quem a pratica é chamado de eutrapélico, ou de jeito bom, porque facilmente ajeita palavras e atos em diversão repousante, e essa virtude, por isso mesmo que refreia a pessoa para que evite excesso nos jogos, está incluída na modéstia. Então ele faz uma distinção de que modo essa virtude está incluída dentro da modéstia. Depois a gente vai ver melhor a noção da virtude da modéstia, de que maneira ela é uma certa virtude secundária com relação à temperança, né? É importante também destacar o esclarecimento de Tomás ao terceiro argumento, que ele fala que essas atividades lúdicas devem ser feitas após a pessoa fazer as obrigações e os deveres dela. Ele fala assim: mas o prazer que se encontra nelas, nas atividades lúdicas, né, está voltado à recreação e ao repouso espiritual. Nesse sentido, é lícito praticá-las, desde que moderadamente. Donde essas palavras de Túlio: certamente podemos nos entregar a jogos e brincadeiras, mas como no sono e em outros descansos, só depois de satisfeitas as nossas obrigações graves e sérias. Né? Então é importante ter claro que essa virtude da boa diversão, ela modera a sua inclinação com os jogos. Tomás fala aqui que é conveniente que a pessoa se divirta, mas também não deve se divertir de qualquer modo. A gente viu essas três considerações que ele fez antes, e ele ainda esclarece uma posição no final que todas essas atividades lúdicas devem ser feitas depois de você realizar suas obrigações. Então você descansa depois de você atuar bem conforme o seu dever. Né? Então é isso. Então aqui ele fez essa consideração sobre as virtudes, depois a gente vai sobre essa virtude específica, né, da boa diversão, depois a gente vai considerar outras posições. Né? Então, no fundo, essa virtude ela implica esse meio termo do ponto de vista dessa virtude enquanto virtude moral, justamente entre você ter uma aversão total a qualquer tipo de diversão, que depois a gente pode ver isso melhor, né? Inclusive nessa própria questão da Suma Teológica, e depois um certo excesso que também é vicioso, enquanto a pessoa se diverte demais, a pessoa acaba se entregando muito a vários tipos de jogos, ou algum determinado tipo de jogo, e nessa entrega ela acaba omitindo, além das outras considerações que a gente já viu aqui, das três foram jogos ruins, atividades problemáticas, né, ou até ofensivas, já isso também é um problema, mas mesmo que a pessoa esteja num jogo e esse jogo não seja em si mesmo ruim, que seja um jogo bom, né, que não seja ofensivo, conforme as condições que a gente viu aqui, a pessoa também tem que estar nesse jogo em conformidade com suas obrigações. Primeiro ela realiza obrigações, aí para descansar ela pode moderadamente se colocar diante dos jogos e de modo razoável se entreter dessa maneira. Então é isso. Então, se você estiver gostando dos vídeos, né, curta os vídeos, se inscreva no canal, se você estiver gostando do canal, e até o próximo vídeo. Até mais.